E nós vamos falar um pouco aqui da nossa experiência ao longo da nossa trajetória na corporação. Hein? Nós vamos falar um pouco aqui sobre a nossa experiência durante a nossa vida na corporação do Corpo de Bombeiro e sobre incêndios hospitalares, tá? Tem uma publicação muito interessante para quem quiser ver um pouco mais sobre esse assunto, que é da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, que é Hospital Don't Burn. Então quem depois quiser dar uma olhada, vale a pena. Essa estatística, ela vai mostrar para a gente o seguinte: nos Estados Unidos a gente tem em torno de 500 mil incêndios por ano, sendo que 1,2% desses incêndios vão ocorrer em estabelecimentos de saúde. Trazendo isso para a nossa realidade aqui no Brasil, o que nós vamos observar é que nós temos em torno de 270 ocorrências por mês no nosso território nacional, que é um volume muito grande de ocorrências em estabelecimentos de saúde na área do incêndio. Os hospitais, as instituições de saúde, elas são edificações verticalizadas, o que por si só já mostra a dificuldade que é você combater um sinistro, um incêndio num local desse. Os hospitais são equipados com materiais, equipamentos muito sofisticados, e tudo isso requer uma estrutura de instalação elétrica extremamente complexa e atualizada. A gente precisa que exista uma atualização, uma manutenção constante dessas instalações elétricas dentro dos estabelecimentos de saúde. A principal causa de incêndios dentro de hospitais, estabelecimentos de saúde, começa em equipamentos de cozinha. O hospital ele é uma instituição complexa, porque ele tem restaurante, hotelaria, centro cirúrgico, tem tudo. E a cozinha é a principal causa de eventos dentro de unidade de saúde. Aqui eu tenho uma plateia aqui que tem muitos profissionais de saúde, e o item que a gente vê com mais prevalência dentro de um hospital, em todas as salinhas, todos os centros cirúrgicos, todos os postos de enfermagem, é a cafeteira. Né? Todo mundo aqui que trabalha no hospital sabe disso. Em qualquer hospital que você for, vai ter uma cafeteira muito próxima de você. Provavelmente ela vai estar ligada num Benjamin, de onde vai ter uma tomada que vai sair a bateria do desfibrilador, a bateria do respirador e a cafeteira. Estão os três juntos no mesmo Benjamin. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso e ficar atento em relação a isso. Trazendo um pouquinho da análise histórica, né? O primeiro relato foi da Cleveland Clinics, foi em 1929. Aqui no Brasil a gente tem alguns eventos. No Rio de Janeiro, nos últimos 5 anos, eu diria que a gente teve uns 5 grandes eventos aqui no Rio de Janeiro. Né? A gente teve o Hospital do Coração em São Paulo, o Hospital Pedro II em 2016. Tá aqui na plateia, eu estou vendo aqui o Coronel William Vieira. Ele é um coronel do Corpo de Bombeiros. Ele comandou o combate ao incêndio do Hospital Universitário Pedro Ernesto, que foi um incêndio dramático para a gente aqui. Ele pode depois até falar um pouco sobre isso. Um outro incêndio dramático no Rio de Janeiro foi do Hospital Badim, que é um hospital moderno, estava atualizado com toda a estrutura de planejamento, de combate a incêndio atualizada, e mesmo assim, de 100 pacientes internados, tivemos 20 óbitos. Metade desses óbitos foram dentro de um CTI. Então, vocês verem a dificuldade que é um evento dentro de uma unidade hospitalar. Você tomar a decisão de evacuar um hospital é uma decisão difícil, não é uma decisão simples não. Né? E ela deve ser tomada quando todas as medidas prévias não tiverem sucesso. Então, você tem que fazer todas as suas medidas planejadas e treinadas para tentar não chegar à evacuação, porque a evacuação ela vai ser caótica e dramática sempre, independente do quanto você esteja preparado para ela. Então a evacuação hospitalar é uma situação sempre caótica, mesmo que você esteja planejado. Agora, se não tiver planejado, não tiver treinado, você vai se deparar com uma situação desesperadora. Tá?
A remoção, o objetivo da evacuação ele consiste na remoção segura dos pacientes. Isso que a gente busca na evacuação. É tirar os pacientes, os visitantes, os funcionários de dentro daquele local que está tendo sinistro, para que eles possam ser salvos, né? Sair daquela situação de risco. Lembrando que o paciente, às vezes, é muito difícil a remoção, e você tem visitantes que também são difíceis de remoção. Visitante cadeirante, visitante idoso. Não é uma situação simples, não. Evacuação, o Coronel Feitosa, que está aqui, vai falar agora também, ele vai falar um pouco mais a parte técnica, ele é engenheiro, vai falar essa parte técnica. Evacuação pode ser horizontal, vertical ou completa. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Os pacientes críticos, eles necessitam de mais recursos para serem removidos. Então, você vai permanecer com ele na unidade fechada até você ter segurança nessa transferência, né? Então, não vai ser o primeiro paciente, a menos que o incêndio seja dentro do CTI, né? Você não vai deixar o paciente queimar lá dentro, mas um incêndio em outra estrutura, os pacientes críticos dentro de unidades fechadas, eles vão ser removidos por último, tá? Eu vou tomar a liberdade aqui de plagiar, não sei se é o termo, mas de pegar aqui a fala do professor Vitor, que ele fala em sistema de segurança. Professor, eu vou plagiar aqui e vou roubar sua fala. Sistema de segurança é um conceito muito interessante que ele traz aqui, e eu acho que cabe aqui. Não tem um planejamento perfeito, que você tem um protocolo único para todos os hospitais do mundo, não existe. É um conjunto de fatores que vai ter que ter uma adaptação dentro da sua estrutura, dentro de um sistema de segurança, como diz o professor Vitor aqui, e individual. Cada unidade vai ter que fazer a sua, né? Dentro de uma lógica, mas cada unidade vai ter que fazer o seu sistema de segurança próprio. Então, esse é um conceito que eu aprendi hoje, que eu já vou incorporar aqui na apresentação. Pacientes críticos, CTI, centro cirúrgico, tem que ser o último a ser removido. Você não pode despender uma energia enorme nesse paciente no primeiro momento. Agora ele tem que ser o primeiro a ser transferido. Esse paciente vai chegar, você vai evacuar um hospital, esse paciente vai chegar no posto do planejamento, lá onde deixar esse paciente, com um respirador, uma bomba de infusão, e esse equipamento funciona com bateria. Essa bateria vai durar 20, meia hora, se tiver sido recarregada conforme as determinações, porque às vezes acontece de ninguém lembrar de recarregar uma bateria, né? Isso pode acontecer. Então, esses pacientes têm que ser removidos por último, mas têm que ser imediatamente transferidos para a unidade definitiva para resolver o problema deles. Existe uma legislação própria no Rio de Janeiro, que eu também não vou entrar em detalhe, que é o COCIP. O Coronel Feitosa é um especialista, engenheiro nessa área, vai falar sobre isso. Mas esse COCIP ele especifica com muito detalhamento cada processo, cada etapa de um estabelecimento de saúde, o que ele deve fazer. Uma coisa que a gente vai tentar trazer para o debate aqui, o Coronel Feitosa é engenheiro, vai falar a seguir, é meu amigo há 30 anos, e a gente, ao longo desses 30 anos, a gente sempre discutiu sobre isso. Porque eu, como médico, tenho uma visão, ele, como engenheiro, tem outra, né? Ele diz que um hospital seguro é se o centro cirúrgico for no térreo. E eu digo para ele que eu não tenho como estar no meio de uma cirurgia, eu sou urologista, estou operando um paciente, operando uma próstata, e no meio da cirurgia pega fogo, não adianta eu conseguir sair com o paciente com a barriga aberta, não tem como. Então a gente tem um debate de 30 anos sobre isso, e depois a gente vai poder apertar esse debate com mais ênfase, né? Mas o que a gente defende, e eu como médico cobro isso e peço isso encarecidamente aos engenheiros que resolvam, é que a gente está no centro cirúrgico, está no CTI, eu não posso sair correndo com esse paciente. A evacuação, se for intempestiva, ela vai ser tão maléfica quanto o sinistro. Se eu sair com um paciente com a barriga aberta, no meio do corredor, para uma evacuação horizontal ou vertical, eu vou causar tanto prejuízo quanto se ele tivesse morrido no incêndio. Então, esse conceito a gente busca no sentido de que essas unidades fechadas, CTI, centro cirúrgico, maternidade, em que você tem um procedimento, você tem uma dificuldade de manusear esse paciente, ela tem que ser uma unidade estanque, ela tem que estar protegida
do incêndio, né? E existem tecnologias para isso. Então a gente precisa de porta corta-fogo. Eu estou falando aqui, mas quem vai esmiuçar isso melhor é o Coronel Feitosa, que é engenheiro, né? A gente precisa de parede anti-chamas, a gente precisa de pressurização positiva. Eu não posso estar operando no centro cirúrgico e entrar fumaça. O que mata no incêndio é a fumaça. E você está operando e entra fumaça, a equipe vai entrar em pânico, vai todo mundo sair e o paciente vai ficar sozinho e vai morrer. Então a gente não pode permitir que a fumaça entre. Existem tecnologias para isso hoje em dia. Tem que respeitar todo o sistema de planejamento, né? Então, tudo que é preconizado tem que ser respeitado e executado, né? Então, detecção de fumaça, todas as técnicas, o plano de contingência tem que ser realizado de uma forma eficaz para você ter uma perspectiva de um sucesso na evacuação do seu hospital. Para concluir, eu vou mais uma vez plagiar aqui o professor Vitor, né? O sistema de segurança, ele passa por prevenção, treinamento e simulação. Então, você tem que fazer todas as medidas de prevenção que existem no mercado, tem que ser realizadas, tem que ser executadas. Você tem que treinar isso, porque no momento da evacuação, do incêndio, o cenário é caótico. A gente já viu isso algumas vezes aqui no Rio de Janeiro. Nós tivemos pelo menos 5 incêndios grandes que eu me lembro aqui nos últimos 5 anos. Então, se você não tiver treinado, as pessoas vão bater cabeça. Tem que simular, tem que fazer isso de uma forma de educação continuada constante. Porque senão você vai ter uma situação caótica para resolver. A gente espera que nunca aconteça, mas infelizmente acontece. Então a gente tem que estar preparado para, se o momento acontecer, a gente poder ter uma resposta eficaz que minimize o sofrimento e a mortalidade desse evento. Agradecer aqui a presença de todos, agradecer a organização do evento pelo convite. Muito obrigado. Muito bem, excelente explanação aqui do Roberto. E a gente vai continuar dentro desse tema, tá? Nós vamos ter mais 2 palestrantes que irão continuar com este assunto, irão nos trazer aqui questões bastante importantes. Então agora eu convido o Fábio Faria Feitosa. O Fábio Faria Feitosa vai dar continuidade no assunto e ele é Coronel Bombeiro Militar da Reserva. Tá vendo, gente? Aprendi o que são as siglas agora, os meus colegas me ajudaram. Por favor, seja muito bem-vindo, o palco é seu. Ok, vamos lá, boa tarde a todos. Senti que eu fiquei com uma responsabilidade, né, muito grande, depois dessa fala do nosso Dr. Miura. E eu quero dizer para vocês o seguinte, esse tema, né, falar em segurança contra incêndio e pânico de uma edificação hospitalar, ele é um tema muito extenso. A gente precisaria, evidentemente, de muito mais tempo para falar sobre isso. Tem muitas coisas, né? Muita coisa que a gente precisa passar, mas eu vou tentar respeitar aqui o tempo, vou fazer uma complementação do que já foi abordado pelo Dr. Miura, e ao mesmo tempo vou fazer uma introdução ao que vai ser apresentado pelo Major Leonardo aqui, tá certo? Vou tentar responder algumas perguntas do próprio Miura, da própria equipe médica aqui, no que diz respeito a centro cirúrgico. Isso realmente é polêmico, e nesse assunto, né, que é um assunto de, volto a dizer, grande relevância, eu inicialmente queria dizer o seguinte: eu sei que vão apresentar algumas estatísticas aqui, mas um parâmetro perfeito é o seguinte: o ISB, né, que é um instituto sprinkler brasileiro, associado, né, à Associação de Brasileiros de Sprinklers, eles divulgaram um estudo sobre incêndios e constataram o seguinte: só no ano de 2022, 5,2% dos incêndios foram em unidades hospitalares, né? Aí vocês podem pensar assim, pô, 5,2 até é um número que a gente tem como, não é uma coisa tão absurda, mas se a gente pensar, né, guardar as proporções, nessa mesma pesquisa, ele revela que quase 11% foram nas unidades industriais. Perfeito. Então, vamos pensar o seguinte:
Quantas indústrias nós temos no Brasil? Umas 300 mil. Quantos hospitais, né, público e privado nós temos no Brasil? Eu acho que, né, vocês podem responder melhor do que eu, acho que a gente não tem 10 mil unidades hospitalares no Brasil. Então, fazendo esse parâmetro, fazendo essa análise, você vê que a coisa é complicada para nível hospitalar. Por isso que é um tema de grande relevância. E eles também divulgaram o seguinte: nesse primeiro semestre do ano de 2023, nós já tivemos aí, infelizmente, 23 casos, né, de princípio a médio incêndio registrado no país. E todos eles são derivados do quê? Caos, né, energia elétrica. Isso é uma coisa que tem assustado. E eu, como engenheiro, né, vocês como médico melhor ainda, sabe que equipamentos eletrônicos, né, sem funcionamento dentro de uma unidade hospitalar é um problema, né? Os equipamentos eletrônicos são fundamentais, são essenciais para a vida. Então, eu vou fazer uma abordagem rápida aqui, são poucos slides, 3, 4 slides somente. Nós vamos começar falando que existe um comitê, né, brasileiro de normatização que trabalha em conjunto com os corpos de bombeiros do país, das diferentes unidades federativas. Ele sempre estabelece, né, dentro do critério, né, quais são as exigências a serem aplicadas pelas edificações de acordo com a finalidade. Então nós temos aí tipos de edificações. Essa é a análise primária feita pela essa comissão junto ao Corpo de Bombeiros. Eles primeiro fazem uma avaliação do tipo de edificação. E quando eles desenvolvem esse estudo, né, essa análise primária, existem 7 ou 8 indicadores de magnitude de risco que são analisados, que eles consideram durante a criação das regras. Resumindo isso, eu diria o seguinte: desses 7, o primeiro dele é a estrutura, o segundo é o tipo de público e o terceiro é a carga incêndio. Esses 3 são os indicadores fundamentais para a gente poder definir qual o critério adotar em edificação. E é isso que a gente tem que observar nas edificações. Quando eu falo de tipo de estrutura, vocês imaginam, é o elemento construtivo daquela edificação. A gente está falando aqui, nós estamos falando em tamanho. Estamos falando aqui se ele é uma estrutura horizontal ou se é uma estrutura na vertical. Então isso é super importante na hora de considerar as regras do jogo, né? O tipo de público, a gente tem que analisar o tipo de público numa edificação. A gente se depara com idosos, né, público novos, né, crianças. A gente se depara com público fixo, público flutuante. Então a coisa é diversificada. E isso é importante na decisão, isso é importante para a gente definir o critério de segurança. E o terceiro é a carga de incêndio, que é o mesmo que carga incêndio. A carga de incêndio significa o que você tem de material combustível, né, dentro de um espaço físico por metro quadrado. Aí nisso eu contemplo também os materiais inflamáveis, que a gente tem que considerar, e temos que pensar também na forma de armazenamento desse material. Esses 3 indicadores são fundamentais para a gente estabelecer um critério. E se todos perceberem, né, esses 3 indicadores eles estão contemplados aqui quando a gente fala de uma edificação hospitalar, uma unidade de saúde. Lá na tipificação ele fala em serviço de saúde, né, porque a gente contempla também essas regras para as edificações do tipo asilo, né, clínicas veterinárias, que também estão incluídas nesse pacote aí de sistema de saúde. A coisa não é tão simples, né? O que a gente vai falar aqui rapidamente é uma síntese de uma experiência de 30 anos de Corpo de Bombeiro, mas também é uma síntese do que a gente vem passando ultimamente no que diz respeito à regularização de edificações hospitalares. Vocês sabem que quando a gente vai fazer um documento, né, de aprovação junto ao Corpo de Bombeiro para uma edificação dessa, nós nos deparamos com 2 tipos. A edificação existente, né? Isso é comum, existem muitas edificações, muitos hospitais antigos que estão se regularizando, estão se ajustando, e as edificações novas. As novas são mais fáceis de trabalhar, isso que a gente parte de um projeto, e a gente aproveita esse projeto para poder incluir todas as medidas de segurança no que diz respeito à segurança contra incêndio de pânico.
Mas as edificações antigas, aí eu falo daquelas que foram construídas, né, na década de 60, na década de 70, a coisa é mais complexa. A gente não consegue, às vezes, fazer um ajuste de acordo com as normas atuais. A gente precisa fazer, vamos dizer assim, atuar com medidas compensatórias. É a única maneira de a gente poder resolver isso. Então vamos lá, rapidamente. Vou abordar aqui uma coisa que não é muito, né, a maioria de vocês já tem experiência. Nós sabemos que todas essas unidades elas têm o chamado proteção ativa. O que seria a proteção ativa? Esses são os dispositivos fixos e móveis existentes dentro da edificação, né? Os sprinklers, né? Os hidrantes, né? Os detectores de fumaça, uma escada enclausurada, extintores portáteis. Legal, mas isso, como foi falado aqui pelo Dr. Miura, às vezes não é suficiente. Então, a gente queria complementar, né, na ideia de quem está atuando na área, o seguinte: nós precisamos somar mais 2 componentes para poder ter um trabalho, vamos dizer assim, dentro de um planejamento que alcance o nosso objetivo. O primeiro deles é o chamado compartimentação. O Dr. Miura falou isso aqui, né? A compartimentação é você, dentro da unidade hospitalar, você tem que criar barreiras a fim de evitar a propagação do calor e das chamas. A gente pode fazer isso através de paredes ou portas com TRF, né, suficiente para atender. Ela pode ser feita na forma horizontal e na forma vertical. A gente tem que pensar sempre nisso. Na forma horizontal, a gente cria, vamos dizer assim, barreiras em corredores. Na forma vertical, a gente precisa acabar com as interligações entre pavimentos. Tem que evitar isso, porque isso tudo é um orifício, é um espaço onde tem a passagem de calor e a passagem de fumaça. Uma outra coisa que complementa, também foi abordado já aqui pelos 2 palestrantes, é a questão da preparação. Né, eu pergunto, né, o que adianta, né, prevenção sem preparação? Tem um exemplo aí que é dado por muitos a respeito de um incêndio que ocorreu aqui no Rio de Janeiro, e o Corpo de Bombeiro, quando chegou no local, tinha já uma equipe, né, de pessoas já atuando. Tinha um camarada jogando um extintor no fogo, né, porque disse que ele pensava que aquilo explodia e apagava o fogo, né, a ideia do cara. É complicado como falar isso, parece uma piada, né, mas isso acontece. O cara não sabia como é que se usava um extintor. O cara, o que você está fazendo jogando esse extintor? Ele, não é assim que funciona isso, não. Ou seja, prevenção, né, 10, preparação, 0. Então, preparação é uma coisa fundamental em unidades hospitalares. Isso é o que a gente pede. Uma coisa que a gente tem que pensar no treinamento. A gente tem que estar constantemente fazendo exercícios, operações simuladas, como foi abordado aqui, e operações simulacros, que são distintos. Nós precisamos deixar todo o público fixo, né, ciente do funcionamento dos dispositivos. Isso só acontece se tiver um bom treinamento. O treinamento ele é com base num plano de emergência. O Corpo de Bombeiro, né, vamos dizer assim, todos os corpos de bombeiro, né, exigem o plano de emergência para unidades hospitalares. Isso é uma obrigação. Aí está ali o PC, que alguns identificavam como plano de contingência, e atualmente a gente fala em plano de gestão de risco. Tá, aí para poder ganhar tempo, eu vou aqui começar indo direto ao que o nosso Dr. Miura abordou. Eu fiz um projeto rápido ontem à noite, fiz um desenho, e eu sei que alguns podem até achar, olha, você não, ali tu trocou ali a identificação de um espaço físico, um recinto, mas aqui eu peço a vocês que, eu não sei se a luz não vai mostrar, né? Porque o foco não deixa o laser. Mas vamos lá. Olhem essa figura, isso aqui é um projeto de um centro cirúrgico, certo? E nesse projeto eu contemplei ali 3 salas de cirurgias, perfeito? Vocês conseguem ver que tem 3 salas de cirurgias. A gente sabe que dentro de uma perfeição, eu sei, isso aqui é o melhor dos mundos, né? O papel aceita tudo, né? O slide aceita tudo. Quando você vai levar isso para a prática, você pode ter uma certa dificuldade. Mas a gente tem que aproveitar para tentar fazer a transformação do espaço físico, criar o layout adequado. E se vocês observarem esse projeto, esse exemplo, o que está lá no canto, né, esquerdo
é o que compete à engenharia de segurança. Vocês estão vendo lá? Está lá uma escada pressurizada, ele tem, não sei, eu não consigo mostrar bem para vocês por aqui, mas é uma escada pressurizada, onde ele tem um elevador de emergência e ele tem uma área de refúgio. A área de refúgio é uma área calculada, né, com base no pavimento. Isso, vamos dizer assim, na prática, corresponde a 25% do número de leitos e de cadeirantes que existe naquele pavimento. Isso é calculado para resgate. Você não tem como, no momento do sinistro, deslocar um grupo de pessoas, um grupo de macas, né, leitos, passando por uma escada como essa, pressurizada, porque é complicado. Você tem que ter uma antecâmara de resgate, e nós chamamos isso de área de refúgio. Então, os hospitais têm que ter área de refúgio. Quando é que a gente obriga o hospital a ter uma escada de emergência do tipo pressurizada? Quando ele tem 3 ou mais pavimentos. Vocês vão observar que hospitais com 3 ou mais pavimentos, isso é obrigatório. A gente não vai usar aqui uma escada enclausurada como as edificações residenciais e comerciais. A gente vai ter que usar o sistema pressurizado, porque eu preciso ter um espaço maior e ter disponibilidade de poder trabalhar com pessoas nessa área. Vocês observam o seguinte, olha aquele desenho, vocês estão vendo ali a sala cirúrgica número 1? Vamos supor que a equipe médica está atuando ali e ocorre um sinistro, né, de um princípio de incêndio no vestiário, na sala de guarda de equipamentos. O que eu fiz aqui? Nesse projeto, você vê que eu tenho um corredor interno e nessas edificações modernas, dos centros cirúrgicos, já tem um corredor externo, né, que ele está fora do centro cirúrgico. Eu peguei aqui embaixo e transformei um corredor externo num corredor de emergência. Ali está escrito CI igual a 0, porque quando se fala em corredor de emergência, tem que ter carga incêndio nula. Eu não posso ter material combustível ali, de jeito nenhum. Porque aquilo ali é um espaço de resgate. Então isso é uma obrigatoriedade. Vamos supor que o nosso amigo Dr. Miura está no centro cirúrgico, na sala cirúrgica número 1, e ocorre um sinistro. Aquilo que está em vermelho, é evidente que eu colocaria também nos lavabos. Mas aquilo que está em vermelho é uma barreira de fumaça, que tecnicamente falando a gente chama de barreira de calor e fumaça. A gente pode criar isso. As barreiras de fumaça, ela consegue te dar um tempo até de 120 minutos. Então, ele não vai num desespero, eu sei, tá pegando fogo, né? Começa aquele alarme. Aí o cara, pô, é muito fácil falar isso. Mas a ideia é o que a gente pode fazer. A gente sabe que a maioria das edificações hoje, né, hospitalares, as modernas, são verticais. Então, eu tenho centro cirúrgico no térreo, no quinto, no sexto. Acontece isso. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar pelo menos mitigar. E isso é uma forma de mitigar. Você observa que eu tenho ali uma botoeira interna e tenho uma barreira de fumaça. Como é que os Estados Unidos está fazendo isso agora? Não necessariamente em centro cirúrgico. Eles trabalham com chuveiros e criam cortina d'água. Essa cortina d'água é tecnicamente chamada de selo hidráulico, que é uma barreira hidráulica. Então, ali onde está escrito barreira de fumaça, que são os acessos às salas de cirurgia, é montado um sistema de cortina d'água, perfeito? Isso é uma solução. A outra solução é naquele espaço ali, na linha vermelha, você colocar ali um sistema de exaustão de fumaça. Mas existe uma falha nisso. A exaustão de fumaça ela é eficiente no que diz a fumaça, né? A calor existe um problema, ela não segura muito tempo. E aí vem a nossa proposta, né? Para o que vocês estão colocando. Eu vejo hoje que a melhor solução para a gente criar uma barreira ali é você instalar cortinas corta-fogo. Ah, mas isso é um custo elevado. Sim, mas quando a gente fala em vidas, né, a gente não tem que pensar nisso. Vamos partir por aí. A cortina corta-fogo, ela é certificada e ela funciona muito bem. Então isso é uma ideia. Então o Dr. Miura está lá fazendo a cirurgia na sala número 1, deu o alarme. Quem aciona a cortina corta-fogo é o detector de fumaça. Ele tem um time, mas quando se fala em cortina, não precisa de time, porque o time é mais para sprinkler. Ele imediatamente vai baixar aquela cortina, não passa nem calor e nem fumaça. Eu sei, parece ser fácil, né? Mas é isso que a gente tem para mitigar, entendeu? E para dar tempo, o tempo que ele precisa para poder fechar esse paciente. O corredor de emergência é para onde ele vai sair. Aí vocês podem perguntar assim, peraí, mas se tiver um incêndio no corredor de emergência, pô, aí a coisa estão criando um terror, né? Porque se a gente correr o corredor de emergência justamente com carga incêndio zero, você não tem como ter incêndio ali. Ele é um ponto de escape.
Através do corredor de emergência, você chega à área de refúgio, que a gente considera a primeira área de estágio seguro do pavimento, e é ali que a gente faz o transporte e deslocamento do paciente. Eu não sei se está elucidado aí, mas é mais ou menos isso aí, tá vendo? A escada, você vê que é uma escada que tem 1,5 m. Escada de edificação hospitalar, ela tem que ter no mínimo 1,5 m, no mínimo. Tá? É diferente da edificação residencial, que tem que ter 1,20 m. Por isso que a gente tem que estar atento a isso. Nesse canto direito aqui, a gente vê uma cortina, tá vendo? Isso é uma cortina corta-fogo, certificado nacionalmente e internacionalmente. E funciona muito bem. Eu tenho ali em cima um sprinkler do tipo embutido. Esse tipo de sprinkler é usado em centro cirúrgico, né, justamente para a gente poder respeitar a exigência lá da Anvisa, no que diz respeito à contaminação. Ele é diferente do sprinkler que está embaixo, esse chuveiro, né, automático que você está vendo aí. Esse bico de sprinkler embutido, quando você chega num centro cirúrgico, quando você alcança uma temperatura de mais ou menos 38, 40 graus Celsius, ele solta aquela película ali, e quando essa temperatura aumenta, ele dispara o bico sai dali de dentro. Isso é um material certificado, está ali a certificação FM e UL, isso já é comum. Existe uma polêmica ainda na instalação de detectores de fumaça dentro do centro cirúrgico, né, porque detector de fumaça é um outro elemento que pode vir a trazer a contaminação. Por isso que o Corpo de Bombeiro, ele interpreta da seguinte forma, fica a critério do projeto de segurança, no que diz respeito a esse espaço físico, você pode adotar. E no canto esquerdo, você vê uma porta corta-fogo, aquela porta corta-fogo, ela não está dando acesso à escada, é uma porta-fogo que está dando acesso a um corredor. Isso é você compartimentar o prédio, isso funciona muito bem. Ele tem um sistema door holder, que você está vendo ali, é aquele imã. Né? As portas ficam abertas, mas a partir do momento que você tem um princípio de incêndio, uma fumaça, ele solta, né? O imã o detector, ele é inteligente, ele vê o ponto que foi captada a fumaça, manda uma mensagem para o quadro e ele consegue saber em que ponto o detector foi acionado e qual porta que ele deve abrir. Ele solta aquele imã e vocês têm observado que esses hospitais modernos já têm esse sistema, isso não é nenhuma novidade. Mas isso funciona, isso é factoide, isso é importante. Se você fizer tudo aquilo, né, que a gente comentou aqui, além da proteção ativa, ter os dispositivos fixos e móveis, se a gente consegue compartimentar um hospital e consegue preparar o pessoal, funciona muito bem. Preparar, quando a gente fala em treinamento, um detalhe aqui que a gente tem sempre colocado é o seguinte, toda vez que for falado em treinamento hospitalar, procure envolver o corpo de bombeiros nisso, o bombeiro local, ele tem que estar inserido nesse contexto. Porque ele tem que saber qual vai ser o procedimento que você vai tomar e qual vai ser o procedimento que ele vai tomar. E ver se realmente temos falha. O treinamento, né, como o Dr. Miro falou, ele tem que ser contínuo, porque através do treinamento é que a gente vai detectar as falhas. A gente precisa ajustar isso. Os planos de contingência tem que ter, de cada 6 meses tem que ser ajustado. Isso é importantíssimo. Perfeito? Eu não sei. Bom, eu deixo aqui um contato, né? Agradeço aí pela oportunidade de proferir algumas palavras, passar algumas informações e qualquer coisa eu estou à disposição. Muito obrigado a vocês aí.